Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula vou continuar o nosso curso de C#, dessa vez falando sobre Generics. Generics é um recurso disponível a partir da versão 2.0 da linguagem C#. Generics ele introduziu o conceito de parametrização de tipo, tornando possível que o desenvolvedor projete classes e métodos que adiam a especificação de um ou mais tipos, até que a classe e o método seja declarada e instanciada no código. Com isso, as classes e os métodos combinam a segurança de tipo, a eficiência de código, que seria o desempenho, e a reutilização. O enfoque que eu vou dar aqui nessa videoaula, na utilização do genérico, é sobre a sua utilização com coleções e os métodos que operam sobre elas. Bom, Generics está definido no novo namespace system_collections.generic. Nesse namespace contém as diversas classes genéricas baseadas em coleções. Eu também posso usar as classes genéricas definidas nesse namespace, mas posso também criar as minhas classes e tipos genéricos, definindo a minha própria solução. Quando eu faço isso, eu estou definindo um tipo, através da sua parametrização, e tendo com isso os ganhos de desempenho, de segurança de tipo, do IntelliSense da plataforma .NET, dos métodos das coleções e assim por diante. Então, vamos mostrar esse recurso aqui usando o Visual C# 2010 Express Edition. Eu vou criar um novo projeto, File New Project, ou New Project aqui, do tipo Console Application, chamado curso C# Generics. Eu coloquei 2 ali porque eu já tinha um projeto aqui. Bom, aqui por padrão já é utilizado o namespace que me dá acesso a Generics. Como eu vou também usar coleções, eu vou definir o using para o namespace coleções. Fazendo isso, eu, além de ter um código mais organizado, eu ganho tempo e não tenho que ficar digitando esse nome comprido aqui, System Collection genérico ou System Collection. Isso é um dos motivos que eu uso aqui a declaração dos namespaces. Bom, então, vamos começar com os arrays, lembrando como que funcionavam os arrays. Quando eu tinha um array, eu tinha que declará-lo, E quando eu fazia isso, eu tinha que definir o seu tamanho. Então a declaração de array, eu tinha que definir o tipo, o nome do array, fazer a instanciação e definir o seu tamanho. Com isso, o que acontecia? Quando eu ia declarar um valor para um array, eu tinha que respeitar o tamanho definido, E se eu tentasse incluir um tipo de dados que não fosse do tipo para o qual ele foi definido, aqui no caso é um array de strings, o compilador iria reclamar, certo? Então, embora arrays fosse uma solução conveniente para tratar um certo volume de dados, ele apresentava certas limitações, como eu tinha que saber de antemão o tamanho da coleção que eu ia trabalhar e eu tinha que me ater ao tipo para o qual ele foi definido. Sem contar que com os arrays, operações como ordenação, inserção, tinham que ser definidas via código. Então, as coleções, elas realmente melhoraram um pouco. Então, eu vou definir uma coleção aqui do tipo ArrayList, chamar coleção. Então, a primeira ganho que eu tive com coleção é que eu não preciso. A alocação de memória era dinâmica. Eu tinha então a alocação dinâmica. E eu também tinha acesso aos métodos das coleções, E outra coisa,
que as coleções traziam era a possibilidade de eu trabalhar com tipos diferentes de dados aqui. Note que na declaração do array eu tenho que definir o tipo de dado que eu vou armazenar no array. Aqui seria string. Poderia ser um int, né, um array de inteiro, um array de strings. Na coleção já não. Eu apenas declarei a coleção. Então, pode notar que aqui eu incluí uma string, aqui eu incluí um valor inteiro e ela não chiou. Tá? Aqui, ó. Agora, o problema da coleção é que quando eu usava um método para incluir um elemento, olha como ele era tratado, como objeto. Isso causava o seguinte problema. Quando eu precisava recuperar um valor da coleção, por exemplo, recuperar o valor, o segundo elemento, o que acontecia? Eu tinha que fazer um cast. Por quê? Porque aqui na coleção ele é tratado como objeto. Então, se eu quisesse atribuir o valor 100, que é um tipo inteiro com uma variável valor definida como int, ao obter da coleção eu tinha que realizar o cast. Senão, o compilador iria reclamar. Ok? Vamos então agora ver generics. O que generic traz de novo? Então, ó, como eu já tenho o namespace, eu vou ter acesso aqui, olha, a diversas coleções genéricas. Mas eu vou usar a lista genérica. Então, a sintaxe na linguagem C# para a declaração de uma coleção genérica é aquelas declaradas no namespace System Collection Generic, é eu abrir o sinal de menor, o tipo da coleção, né? No caso aqui, eu vou definir string, o nome da coleção, eu tenho que instanciar a coleção, né? Pronto. Aqui eu defini uma lista genérica de strings. Então, a sintaxe ficaria assim, né? O tipo, o nome, a instância e o tipo. Sim, porque eu poderia declarar uma lista de inteiros. E assim por diante. Então, quando eu fosse incluir um elemento na coleção, eu tinha acesso da mesma maneira que as coleções aos métodos add, remove, né, find. Só que aqui a lista 1 é uma lista de strings. Então eu tinha que incluir uma string aqui. Olha só como ele trata o elemento que está sendo incluído. Add, o item é do tipo string. Por quê? É o tipo que foi definido da coleção. O parâmetro tipo aqui, no meu caso, está sendo string. Então ele só vai suportar elementos do tipo da coleção. Se eu tentar incluir um tipo que não seja da coleção, do tipo definido na coleção, ele vai reclamar. O compilador vai falar que esse argumento é inválido. Então, isso aqui seria válido na lista 2, né? Porque é uma lista de inteiros. Tá? Então, generics são coleções tipadas, de modo que somente um tipo de dado pertence à coleção. Se eu tentar inserir um outro tipo de dado, o compilador vai reclamar. Fazendo assim, nós sabemos o que cada coleção contém. E não precisamos fazer a conversão, não preciso fazer o cast realizado aqui. Na hora que eu vou retirar um item da coleção. Então, isso foi uma das soluções que generics, né,
realmente trouxe, além de outros benefícios, é claro. Então, no Namespace System Collection, né, aqui eu estou falando disso, né, eu tenho aqui as coleções genéricas. As principais são a lista do tipo, né, que representa uma lista fortemente tipada de objetos que podem ser acessados através de um índice. Então, fornecem os métodos list, sort e efetuam manipulação da lista. Tem o linked list, tem o stack, sorted list. As mesmas classes que eu tinha em coleção eu tenho em generics. Só que aqui eu tenho sempre elas tipadas, né? Então, o parâmetro T aqui é obrigatório e indica qual o tipo de dados que poderá ser incluído na coleção. Bom, agora o que é interessante é que, além de eu utilizar aquelas classes do Namespace System Collection, eu posso, deixa eu salvar aqui, né, definir a minha própria classe usando o conceito de generics. É isso que eu vou fazer aqui agora, mostrando para você. Vou criar um novo projeto, eu vou chamar então aqui, olha, para ganhar tempo, eu vou até copiar daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou copiar aqui, definir uma classe aqui. Cliente. Aqui eu tenho, vou definir só uma propriedade, né, e um construtor. Pronto. Uma classe cliente bem simples, né? E o que eu vou fazer? Eu vou definir uma lista genérica, só que o tipo que eu vou usar aqui vai ser o do tipo cliente. Olha que interessante. Eu tinha definido uma lista de string, uma lista de inteiro, agora uma lista de clientes. Isso me possibilita o acesso aos métodos, né? E olha só que interessante. Quando eu vou incluir aqui um novo cliente, se eu tentar incluir uma outra coisa que não seja um cliente, um objeto do tipo cliente, o compilador vai reclamar. Tá? Por quê? Porque a minha lista aqui, o tipo que ela suporta é clientes, então eu só posso incluir aqui objetos do tipo cliente. Tá? Então isso é muito interessante, é isso que eu comento aqui, olha. Então, fazendo isso, né, eu estou querendo dizer que a coleção clientes é do tipo list e aceita somente itens do tipo cliente, que é a nossa classe. Então, quando eu tento incluir um tipo diferente de cliente, como um string ou inteiro, o compilador vai reclamar. Então, usando os parâmetros de tipo, eu posso permitir que os métodos trabalhem com um tipo genérico, né, como foi feito aqui, olha. Né? Então, esse que é o grande recurso, né, que favorece os desenvolvedores de generics. A possibilidade de eu criar listas genéricas fortemente tipadas, com alto desempenho, com acesso ao IntelliSense e com acesso aos métodos das coleções, sobre qual elas se baseiam. No caso aqui eu estou trabalhando com uma lista genérica. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar, embora o meu ênfase aqui seja sobre classes, né, eu posso utilizar genérico em métodos, interfaces e delegates. Então, um exemplo aqui, ó, da declaração de uma interface usando genérico, que eu poderia fazer, eu viria aqui, ó,
interface, aqui, produto e produto, né? Então aqui é um exemplo onde eu defini uma interface genérica, cujo tipo é T. Bom, e aqui eu tenho o exemplo de um método genérico, né? Public void, trocar o tipo parametrizado. E aqui eu faço a referência ao tipo e eu utilizo aqui usando, né, passando como referência os tipos que foram parametrizados. Bom, outra coisa que eu posso fazer com o genérico é aplicar restrições nas definições das minhas classes genéricas. Essas restrições podem ser dos seguintes tipos. Então, eu posso ter uma cláusula where t struct, que restringe, né, o tipo a valores inteiros, que é um valor tipos para o valor, where t class, que restringe a tipos por referência, where t new, com isso eu garanto que t, que é o meu tipo, tem que ter um construtor público sem argumentos, where t base class, significa que eu estou restringido ao tipo, a um tipo de referência. O RT interface, ou seja, o meu tipo, garante que T implementa a interface que eu mencionar. E o RTR, que indica que o tipo fornecido por T precisa ser do mesmo tipo derivado do tipo fornecido por R. Então, olha, um exemplo aqui, ó, eu defini aqui uma classe cliente e eu tenho uma lista genérica, né, T, onde T tem que ser do tipo cliente. Isso aqui é a minha restrição. É assim que eu aplico uma restrição genérica. Então, quais são as vantagens em utilizar genéricos? Então, ela é uma solução, né, para o casting que eu sou obrigado a fazer quando eu utilizo coleções. Usando genéricos, eu tenho a segurança de tipo, eu tenho uma coleção fortemente tipada, então eu não preciso realizar o box nem um unboxing. Então, eu tenho um ganho de performance, né, porque eu não tenho esse custo adicional de fazer o cast, né? Eu tenho um código mais elegante, né? E eu tenho o recurso da verificação de erro em tempo de compilação, e eu tenho um melhor desempenho. Então, genéricos realmente é tudo de bom que há na plataforma .NET para o tratamento de parametrizações de tipos. Para encerrar, eu gostaria de dizer que genéricos também é muito usado quando você vai definir um repositório genérico. Você define uma interface fortemente tipada, onde você parametriza o tipo e ali ele vai receber, né, o tipo que o cliente passar. Um produto, um cliente, né, um objeto de negócio. Então, é isso que eu queria falar nessa videoaula sobre genéricos. Até mais.